Olá, família do YouTube! Seja bem-vindo a esse novo vídeo. Tô muito animada porque vamos falar hoje sobre coisas sutis. Eu tô muito feliz com todos os comentários de todo mundo querendo saber coisas da minha faculdade, tipo, como é que é, e como que eu entrei, como é o processo de entrar na faculdade, como é que é estudar nos Estados Unidos, todas essas coisas assim. Então eu vou fazer um vídeo pra semana que vem, eu tô preparando ele, tudo sobre a faculdade, essas coisas assim. Alguns meses, tipo, um bom tempo atrás, na verdade, no canal do Isa, meu marido, a gente fez um vídeo falando um pouco sobre a faculdade que a gente tá indo, a Oral Roberts University. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão que você quer que eu responda no próximo vídeo sobre a faculdade, vai lá no vídeo dele e comenta as coisas que você quer saber, que eu vou estar olhando lá o que vocês estão falando lá no vídeo dele, querendo responder todo mundo. Vou fazer o melhor possível pra fazer isso. Mas falando em faculdade, o que eu queria compartilhar aqui com vocês era alguma coisa que eu aprendi, na verdade, em uma aula alguns meses atrás, em outro semestre, mas que realmente foi muito impactante pro jeito que eu entendo as coisas e especialmente em relação à minha fé, né? Então, como eu já mencionei em alguns outros vídeos, de vez em quando eu vou estar falando sobre coisas de Deus, coisas que eu amo, a Bíblia e o que eu creio e acredito e essas coisas assim. E se você não acredita nessas coisas, se você tem outra religião, ou você não tem nenhuma religião, e se você nem crê em verdades absolutas, mesmo assim eu tô muito feliz que você tá aqui assistindo esse vídeo, porque, como eu já disse no passado, eu acho muito bom e interessante a gente ouvir a opinião das outras pessoas que pensam diferente do que a gente. E se você for alguém que ama a Bíblia, que acredita na Bíblia, esse vídeo ainda vai fazer mais sentido pra você, porque eu acho que esse vídeo vai ser muito interessante pra você, porque vamos falar muito sobre o que a gente realmente crê, o que a Bíblia fala, e vamos vigiar para as coisas sutis que distorçam o que a palavra de Deus realmente diz. Se você for crente católico, você não tem religião, mas você acredita na Bíblia, eu quero realmente convidar você pra engajar nesse vídeo e vamos aprender algumas coisas sobre o livro que a gente mais ama. Mas então, tinha um cara, uma vez que o nome dele era Schleiermacher, isso aí. Ele era um teólogo na Alemanha, nos anos 1800 e alguma coisa. Ele percebeu algumas heresias. Primeiro vamos falar o que é heresia, né? Porque eu já tô falando, tipo, essa palavra e eu sei que muitas vezes, pelo menos eu, uso uma palavra ou escuto uma palavra e eu acho que eu sei o que quer dizer, mas na verdade eu não sei o que quer dizer aquela palavra. Eu só tô vivendo um fingimento, porque... Então vamos só dar uma olhadinha o que quer dizer heresia, na verdade. E eu olhei no Google, que o Google tá sempre certo, né? Então a primeira coisa que aparece aqui quando eu escrevo heresia é que é uma interpretação, uma doutrina, um sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Ou uma teoria, ideia, prática, etc., que nega ou contradiz a doutrina estabelecida. Para explicar melhor o que essa definição quer dizer, basicamente uma heresia é algo que vai contra a Bíblia. Tem 4 pensamentos, linhas de raciocínio que misturam com a teologia da Bíblia. No geral, é interessante que nossas mentes, às vezes, sem querer, a gente vai caindo nesses buraquinhos. A primeira dessas é o ibonitismo. Esse pensamento, essa linha de raciocínio, diz que Jesus só foi um homem bom, ele nasceu aqui na Terra mesmo, mas ele foi só um ser humano, ele não tinha nada de Deus nele, ele não era filho de Deus, ele não era 100% Deus, ele era 100% humano. Se você acreditar nisso, que Jesus só foi um homem, você não pode entender que ele é o salvador do mundo. Você não pode acreditar que ele é o salvador do mundo se você crê que ele é só um homem, não é mesmo? A Bíblia diz que todo homem já pecou, e vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas se Jesus fosse um homem, ele seria um pecador. E nenhum homem pecador podia tomar todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas sujeiras e levar essas coisas pra cruz. Então, Jesus não podia ser só um homem qualquer. Ele tinha que ser Deus também. Que não foi um homem que se tornou homem, foi Deus que se tornou carne, foi Deus que se tornou homem. A gente realmente tem que ter cuidado com esse pensamento que, Jesus não é realmente Deus, que ele é um pouco menos do que Deus, ou ele não é 100% Deus, ele realmente é só um homem. Se você realmente acreditar que Jesus foi só um bom homem, ele
foi um bom homem mentiroso também, porque ele mesmo dizia ser Deus. Então isso é muito sério. Ele foi realmente crucificado. Na verdade, o povo dele crucificou ele porque ele se dizia ser... É muito sério que como pessoas que acreditam na palavra de Deus, que a gente nunca deixa entrar esse pensamento na nossa cabeça que Jesus foi só um homem. O outro lado da moeda é a segunda heresia natural, que vamos estar dando uma olhadinha. Docetismo. Isso vai totalmente ao contrário do último. Então eu acredito que ele era 100% Deus, ele não tinha nada humano nele. Então isso vai pro outro extremo que a gente acabou de ver, né? Essa galera, essa linha de pensamento acredita que Jesus nunca foi um ser humano, ele nunca se tornou carne de verdade, ele só parecia ser homem. Ele só tinha a aparência de um homem, mas na verdade ele era só Deus. E isso também é contra a Bíblia. Isso também não bate com o que Jesus mesmo falava dele mesmo. Jesus chamava ele do Filho do Homem. E também, igual no outro versículo que comentamos, a Bíblia diz que Deus se tornou carne. Então ele não só estava coberto de carne, ó, só tipo enfeitado de carne, ó, só parecia ser carne. Não, Deus se tornou carne. Deus se tornou homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. E isso que fez possível dele ser perfeito. Porque como eu comentei alguns segundos antes, que não existe nenhum homem que nunca pecou. Mas Jesus era um homem perfeito, porque ele também era 100% Deus e 100% homem. Então, a terceira heresia que vamos estar olhando se chama pelagianismo. Essa crença acredita que os homens conseguem chegar à salvação pelo próprio força do braço. Então, se você for uma pessoa boa o suficiente, você vai conseguir chegar no céu. E às vezes precisamos ter cuidado com isso, porque, especialmente eu sei que nós como brasileiros, a gente pensa tipo assim, eu vou dar um jeitinho brasileiro, eu sou amiga de Deus, vou chegar lá, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa boa, suficiente e tal. Eu sou uma pessoa decente, nunca matei, nunca roubei, pelo menos nada tipo grande, assim. Talvez uma camiseta, um brinquinho de alguém, mas colei na prova também, essas coisinhas assim, mas... Gente, não adianta. Todos nós, não importa quão bom que a gente seja, a gente não consegue ser perfeito, a gente pisa na bola. E nós, pela nossa própria força, a gente não consegue chegar a Deus. Então, e Ele quer que a gente chegue a Ele, né? Ele quer muito que a gente chegue a Ele. Mas porque Ele é tão perfeito, Ele é tão glorioso, só quem for limpado, purificado, perfeito como Cristo, por causa de Cristo, vai poder chegar até Ele. A quarta heresia, a maneira de pensar que vai contrário à Bíblia, é chamado de manequismo. Parece que vai ser um ataque dos manequins, mas na verdade as pessoas que acreditam nisso, elas pensam que é impossível os homens chegarem a Deus por causa da nossa sujeira, do nosso pecado, porque a gente é tão ruim que a gente não presta e a gente já vacilou tanto que é impossível chegarmos a Deus. Não tem maneira de ter vida eterna, não tem maneira de a gente ser salvos ao mudar, porque a gente é um lixo. E isso é totalmente deturpado, porque João 14,6 diz, Jesus diz que Ele é o caminho para a vida eterna. Então é maravilhoso a gente saber que tem uma maneira de sair. Não é por causa da gente, ou por causa que a gente não presta, que a gente não consegue chegar a Deus. Apesar de todos os nossos problemas, apesar de todos os nossos pecados, a gente ainda consegue chegar a Deus. E isso é muito incrível. A gente não pode deixar essas mentiras atacarem a gente, porque esse é um pensamento muito natural, humano a gente pensar, nossa, eu não presto, eu fico vacilando, eu não consigo fazer nada certo, eu acho que nem tem chance pra mim, eu já tô perdida. Nós não precisamos ter medo de, nossa, eu sou o pior das pessoas, eu nunca vou conseguir agradar a Deus, eu nunca vou conseguir chegar lá. Tipo, é muito fácil, na verdade, a gente, até como pessoas que acreditam na Bíblia e tudo, entrar nessa mentira, nessa heresia, tipo, de pensar, meu, eu sou perdida, não tem jeito pra mim. Essas são as maiores mentiras que existem, porque a gente pensa que a gente tá tão ruim, tão na bad, tão nojento, que a gente acha que não tem esperança pra gente, que não tem saída. Mas a Bíblia é muito clara que tem sim. Deus é louco e apaixonado por você, Ele quer muito que você participe da família dele, que você tenha a vida eterna e que você viva uma vida plena aqui na Terra também. E uma coisa muito interessante sobre essas 4 coisas é que todas elas têm um pingo de verdade. Não são 100% mentiras, não é mesmo? E isso que vem o verdadeiro perigo, quando as mentiras estão misturadas com a verdade. A primeira linha de pensamento que eu compartilhei com vocês era que a pessoa acreditava que Jesus era uma pessoa bom, que ele era só um ser humano.
A verdade é que Jesus foi ser humano, mas ele não foi só um ser humano. Tem verdade, mas tá corrupto com mentira também. A outra coisa que a gente falou foi sobre o docetismo, né? Que era quando a pessoa acredita que Jesus só foi 100% Deus, não foi nada humano. Ele só parecia ser um ser humano, mas na verdade ele era só um espírito. E é verdade que Jesus era 100% Deus, que ele era espírito também, mas não era só um espírito, não era só Deus, ele também era humano, ele era 100% humano. E a terceira coisa que a gente mencionou foi sobre as pessoas que acreditam que elas, pelas boas obras, elas vão conseguir chegar a Deus. E é verdade que boas obras são muito importantes. Jesus disse, se você me ama, você vai obedecer aos meus mandamentos. Então, é muito essencial que a gente esteja engajado nas boas obras e sejam pessoas. Quarta coisa foi quando a pessoa acredita que ela nunca vai chegar a Deus. Isso é misturado com verdade também, porque a gente é um lixo, a gente não presta sem Deus. Mas, ainda bem que não precisa ficar aí. Tem esperança sim. Essa é verdade, é misturada com uma mentira, e isso faz essa mentira muito mais perigosa, porque ela tá misturada com um pouco de verdade. Pensa comigo, eu tivesse água com gás aqui, eu tô lendo água com gás. Show, legal. Sei que água com gás. E aí, se alguém me der isso aqui, é um pouco óbvio. E vamos dizer que tava escrito veneno aqui. Mas vamos dizer, na verdade, que isso aqui não é água com gás. Vamos dizer que alguém abriu isso aqui e colocou um pouco do veneno aqui dentro. E agora isso aqui também virou veneno, mas ele tá com a embalagem de água com gás. Em outras palavras, vamos dizer que isso aqui é uma mentira e isso aqui é verdade. E alguém colocou uma mentira na verdade. E agora isso virou também uma mentira. Se alguém tomar essa água com gás aqui, ao tomar esse veneno aqui, os dois vão morrer. Porque os dois estão com veneno, os dois são veneno. Mas só esse aqui tá com a embalagem da verdade. Se eu tomasse só um gole desse aqui e morresse, não faria diferença se eu tomasse um negócio inteiro de mentira aqui. Porque no final das contas, eu tô morta de qualquer jeito. A única diferença entre esses dois é que esse aqui é muito mais perigoso. Aquilo com a embalagem da verdade, mas na verdade tá corrupto com mentira, é muito mais perigoso do que aquilo que é obviamente mentira. Por que o nome desse vídeo é Coisas Sutis? Porque é essas coisas que a gente tem que vigiar, essas coisas que a gente tem que estar ligado. Então eu falei sobre essas coisas de teologia e tudo mais, mas na verdade são coisas muito simples e que a gente encara dia após dia. E eu quero encorajar você pra ter cuidado com essas coisas. Fica alerta, não fica de bobinho não, achando que só porque tá com a embalagem de verdade, o negócio tá purinho por dentro. Você tem que ter certeza que o negócio tá lacrado primeiro, que ninguém mexeu com essa verdade. Então sempre confira um negócio na Bíblia. Confira com outras pessoas que amam a Deus e que você confia. Porque alguém pode pegar um versículo aleatório e interpretar de um jeito super distorcido. Então você precisa confiar em Deus, no Espírito Santo, pra te confirmar. A Bíblia mesmo diz que você tem que deixar sempre o Espírito Santo te guiar e te confirmar as coisas. Vamos sempre fazer essa checagem aí, ficar de olhos abertos e levar esses princípios na nossa vida, no nosso dia, e vai ser muito legal. Amo muito vocês, estou muito feliz que você assistiu esse vídeo, que talvez se você não pensa como eu, mas você pode ver um pouquinho o que eu acredito. E também vocês que amam a Bíblia e querem realmente entender mais disso, vamos aprender juntos e crescer juntos. Amo muito vocês, minha família. Te amo!